Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo de número 34. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre vocês. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais profundas e transformadoras do livro de Atos, o capítulo 10. Aqui encontramos dois homens em lugares diferentes, com histórias diferentes, mas unidos por um propósito divino: Cornélio, um centurião romano, e Pedro, um dos 12 apóstolos. O tema da mensagem de hoje é: o Evangelho é para todos. Este capítulo marca uma verdadeira virada na história da Igreja, pois é a partir daqui que o Evangelho começa a ser pregado não apenas aos judeus, mas também aos gentios, ou seja, a todas as nações. É um capítulo que fala de revelação, obediência, quebra de preconceitos e do amor inclusivo de Deus. 1. Cornélio, um homem piedoso, mas ainda sem salvação. Cornélio era um centurião, romano, gentil. Ele não fazia parte do povo judeu, mas era um homem temente a Deus, que orava continuamente e ajudava os necessitados. Isso mostra que há muitas pessoas sinceras lá fora, com sede de Deus, mas que ainda precisam conhecer Jesus. Apesar de sua moral e religiosidade, Cornélio ainda precisava do Evangelho. Isso nos ensina algo importante: ser bom não é suficiente para a salvação, é necessário nascer de novo e crer em Jesus. Deus vê o coração de Cornélio, e envia um anjo com uma instrução clara: manda chamar por Simão, chamado Pedro. Cornélio obedece imediatamente. Ele não hesita. Ele sabe que precisa de mais. 2. Pedro, um homem de Deus, mas ainda preso a paradigmas. Enquanto isso, Pedro está em Jope. Ele sobe ao terraço para orar e tem uma visão: um lençol desce do céu com todos os tipos de animais, e uma voz diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro recusa, dizendo que nunca comeu nada impuro. Mas a voz responde: não chames impuro ao que Deus purificou. Essa visão não era sobre comida. Era sobre pessoas. Deus estava preparando Pedro para entender que o Evangelho é para todos, e que ninguém deve ser excluído da graça de Deus por causa de sua origem ou cultura. Pouco depois, os enviados de Cornélio chegam. O Espírito Santo fala com Pedro: desce e vai com eles, sem hesitar. Pedro obedece. 3. O encontro: céu e terra se alinham. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele encontra não apenas o centurião, mas toda a sua família e amigos reunidos. Cornélio se prostra aos pés de Pedro, mas Pedro o levanta, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. Pedro então prega o Evangelho, e no meio da pregação, o Espírito Santo cai sobre todos os que ouvem a palavra. Eles começam a falar em línguas e a glorificar a Deus exatamente como aconteceu com os judeus no Pentecostes. Pedro, maravilhado, declara: pode alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E assim, Cornélio e sua casa são batizados. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Busque a Deus com sinceridade. Como Cornélio, Deus responde a corações quebrantados. Sua sinceridade será recompensada com revelação. 2. Esteja sensível às direções do Espírito Santo. Pedro teve que mudar sua maneira de pensar. Muitas vezes Deus quer nos tirar da zona de conforto para nos usar de forma maior. 3. Não julgue quem Deus pode alcançar. Cornélio era gentil, e Pedro achava que o Evangelho era só para judeus. Mas Deus não faz acepção de pessoas. 4. O Evangelho é para todos. Pregue com ousadia e amor. Há pessoas como Cornélio ao seu redor, sedentas, generosas, morais, mas ainda sem Cristo. Fale. O Espírito já está trabalhando nelas. 5. Unidade e obediência geram avivamento. Cornélio obedeceu. Pedro obedeceu. Quando ambos se encontraram em obediência, o céu desceu. O livro de Atos capítulo 10 nos ensina que Deus está sempre trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo. Enquanto você ora aqui, Deus prepara alguém lá. Enquanto você busca direção, Ele está preparando um caminho. O mesmo Espírito que falou com Cornélio,
falou com Pedro e esse encontro foi o início de uma nova era na igreja. Hoje, Deus continua agindo da mesma forma. Ele quebra barreiras, abre caminhos, revela o Evangelho e derrama o Espírito Santo sobre todos os que creem. Cornélio nos representa gentios, de fora, mas alcançados pela graça. Pedro nos ensina que precisamos estar prontos para obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Que tipo de pessoa você é hoje? Cornélio, buscando mais de Deus? Pedro, sendo desafiado a sair do convencional? Em ambos os casos, a resposta é a mesma: obedeça à voz de Deus e o Espírito Santo fará o resto. Se esta mensagem falou com o seu coração, então curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se neste canal. Ajude a espalhar essa mensagem de salvação e graça. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e seu ministério. Até a próxima mensagem, e lembre-se, o Evangelho é para todos. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque Tu és um Deus que fala, prepara, une histórias e salva. Obrigado porque o Evangelho é para todos, inclusive para nós. Perdoa nossos preconceitos, quebra as barreiras que ainda existem em nosso coração. Dá-nos sensibilidade ao Teu Espírito, coragem para obedecer e amor para pregar. Que sejamos como Pedro prontos a sair do comum e como Cornélio famintos por mais de Ti. Em nome de Jesus, amém.